Então, o que acontece? A agressividade dos meninos está contida. Eles são obrigados a ficar, muitas vezes, só tem o horário do recreio. É uma aula atrás da outra e eles têm que ficar sentados, escutando o professor falando. E esse corpo está precisando colocar a expressão para fora. No momento que ele está julgando, ele está extravasando isso e ele está também exercitando a plasticidade cerebral. Que numa aula que é monótona, que é monotemática, ele não tem como fazer plasticidade, porque o pensamento é só cartesiano. E numa possibilidade interativa de jogo, de brincadeira, que também do campo real, além da plasticidade, ele pode fazer uma coisa que é o intertexto. Hoje os meninos têm uma capacidade muito grande de intertexto que nós não tínhamos, que é uma história dentro da outra história. Você começa a conversar um assunto, ele já sabe colocar outro, ele já sabe a relação entre eles, e a gente precisava primeiro aprender português, depois a gente precisava aprender matemática, depois a gente precisava aprender história. Então, a escola está perdendo uma chance, talvez, de fomentar isso e entrar nesse mundo que eles gostam, pedagogicamente falando, com jogos também que eles gostam, que curtam, que não transformem o livro, né, como se fosse um livro, e ao mesmo tempo extravasar esses corpos, porque eu acho que esses corpos continuam prisioneiros, mesmo com a possibilidade, com a perspectiva do jogo. Zé Carlos. Não, eu acho que já, né, os colegas já comentaram, né, só ressaltar, eu acho que Lin sintetizou muito bem, né, acho que a questão o jogo não é o vilão, nem tampouco o herói, né? Eu acho que quem vai construir essa relação somos nós, né? Nós, eu diria que os pais, os educadores, né? Os adultos de maneira geral, eles têm uma responsabilidade muito grande nesse processo. Daí a importância desse programa, a importância de outros espaços de discussão, exatamente para fomentar essa possibilidade de aprendizado, né? Então o que eu percebo no cotidiano, nas minhas relações pessoais, né, nas relações profissionais, é que há na verdade, assim, uma lacuna. Uma lacuna, exatamente. Uma lacuna, né, que precisa ser preenchida, exatamente por discussões mais especializadas, né, mais críticas, né, com fundamentos, etc. Quando você falava isso, assim, poxa, a evolução e o acesso à informação, né? Nunca bate, isso, né? Nunca tem essa sintonia. Para vocês que estudam assim, imagina para quem não tem a menor noção, para quem está ali atrás tentando pegar alguma coisa para ajudar. Muito mais complicado. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Então, para encerrar uma frase ou assim, alguma colocação de vocês, cada um, vou começar com você. Uma frase? Não, qualquer coisa, um pensamento, alguma coisa que você pense assim em relação a esse tema. Uma perspectiva, não, eu penso, uma vontade? Eu penso o seguinte, que nós estamos vivenciando, eu vou voltar um pouco a essa questão, porque me parece que é importante, que nós estamos tendo a oportunidade em nossas mãos, né, de vivenciar, né, um momento extremamente rico de aprendizado. Né? Quando eu falo nós, somos nós enquanto humanidade mesmo, né? Quer dizer, e que eu acho imprescindível o processo de implicação, né, que nós pelo menos deveríamos ter em relação a esse processo. Né? Eu acho que é muito complicado e muito mais fácil, né, deixar para o outro, né, assumir esse processo. Acho que nós somos protagonistas, nós somos sujeitos ativos nesse processo, né, e devemos assumir essa responsabilidade. Seja através de discussões, seja através de uma participação mais efetiva nos dispositivos mesmo associados com as nossas tecnologias. Então é isso, eu acho que há uma necessidade nossa, né, que deve estar presente em cada um de nós, em mergulhar de maneira mais profunda, né, de maneira mais integrada mesmo, né, com essas mudanças que estão acontecendo, né, no nosso dia a dia. Tá, Kaylin. Queria só falar assim, para as pessoas que aqui na Bahia a gente tem um grupo ativo que discute essas questões ligadas aos jogos. Um dos grupos é coordenado pelo professor José Carlos. Nós temos o grupo também da UFBA de Informática, que é o professor Adolfo Duran e Vaninha. Tem o grupo da UNEB, que eu sou a coordenadora. Tem o grupo de Biologia, que é coordenado pela professora Rosimeire. E tem um grupo que é Biologia da UFBA com a UFES, que é Charbel e Ângelo. E esses grupos, eles além de estarem discutindo, né, a questão dos jogos pelo ponto de vista da pesquisa, da investigação, eles vêm também desenvolvendo jogos voltados para a educação. Então, acho importante que a comunidade saiba que a gente tem já aqui um jogo, tem um grupo do Senai também, que eu esqueci, um jogo que é sobre a Revolução Francesa, que é o de Ladoneb, outro que vai sair agora, já saiu, sobre a Revolta dos Alfaiates.
Tem o grupo de biologia, que traz a questão da ecologia, da educação ambiental. O pessoal do Indigente da UFBA está fazendo um passeio panorâmico de Salvador, desde quando o Cabral chegou aqui até Tomé de Souza. Então, eu convido a comunidade a visitar esses grupos, a conhecer o trabalho que vem sendo feito, para os pais saberem que é possível ter jogos eletrônicos sem necessariamente atrelar a questão da violência e pensar essa relação, e os meninos pensarem essa relação de jogos eletrônicos voltados para a educação sem pensar que é monótono, enfadonho e chato. Então, eu acho que é importante que a comunidade conheça o que a Bahia já faz, que a Bahia tem um trabalho extremamente significativo e importante para a comunidade de gamers no Brasil todo. Interessante. Iris. Que responsabilidade, né? A gente fica na dúvida se é melhor falar logo ou no final se a gente fica elaborando. Eu quero trazer uma perspectiva mais filosófica mesmo, assim, para encerrar, que é a gente ter uma possibilidade de mergulhar em si mesmo, né? Quando a gente quando a gente tem esse exercício do autoconhecimento, de perceber nossas próprias questões, a gente pode muito mais ajudar o outro. Então, acho que os pais devem aproveitar essa oportunidade, a escola, os pais, de que na medida que tem um desafio diante da gente, que é essa criança revolucionária, essa criança diferenciada da contemporaneidade, esse desafio nos remete também a nos conhecermos mais e não fazer um distanciamento em relação àquilo não me pertence, né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito de Jung, que ele diz assim, somente aquilo que eu sou é capaz de me curar. Então, eu acho que se a gente realmente mergulhar naquilo que de fato eu sou, né, na minha identidade, que aí, com terapia ou sem terapia, mas de uma forma verdadeira, acho que a gente vai ter uma condição de realmente ajudar o outro. Poxa, então com esse momento reflexivo de Iris, né, eu deixo vocês agradecendo a presença, a participação, a colaboração, a aula que vocês deram sobre o tema, né, e que vocês reflitam sobre tudo e fiquem com esse pensamento de Iris até o nosso próximo encontro.